Sejam muito bem-vindos a mais um Resoluta Podcast. Eu sou a Pamela Rezende. Eu venho aqui contar histórias, compartilhar o amor de Deus. É muito incrível o que a gente está vivendo aqui nesse podcast ultimamente, viu? E hoje eu tô com uma convidada queridíssima, maravilhosa, que eu fiquei muito feliz dela se prontificar a vir de outra cidade para contar a história dela. Alcione, muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Você é muito querida, eu tô muito feliz de você estar aqui, tá? Muito obrigada, Pamela. Fico agradecida. Olha só, eu conheci a Alcione há séculos atrás. Eu não vou falar o tempo certo, porque senão o povo vai descobrir nossa idade. Né? Mas assim, muito querida, a gente trabalhava em concessionária, depois ela saiu e depois a gente voltou a trabalhar no mesmo grupo. Me conta um pouquinho, Alcione, vamos lá. Vamos lá. Quem é você? É tão bom a gente falar da gente, né? É gostoso. Bom, Faz um resumo aí, né? Porque tem muita história. Bom, eu sou apaixonada em trabalho, né? Comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem e sempre no ramo de concessionária. E o meu último emprego foi na Toyota, onde a gente se conheceu, teve prazer de se conhecer, uma empresa muito boa. Sim. E aí, pelo qual, devido à pandemia, né? Eu acabei me desligando e focando na maternidade. Então, eu acredito muito na transformação, eu acredito muito nos caminhos que Deus coloca em nossa vida. E Ele colocou o caminho da maternidade na minha vida, né? Que foi uma transformação grande, que eu nunca imaginei em ser mãe. Então, Isso que eu ia perguntar, você sempre quis ser mãe ou não? Não, eu nunca imaginei ser mãe, não imaginava casar, não imaginava construir família, esse rumo que eu tomei da vida, não. E com o tempo eu fui sentindo falta, né? Sentindo que não era o caminho que eu queria seguir, esse que eu estava. Então, eu queria ser mãe. Então, com 30 anos eu fui mãe da minha primeira filha. E com 36 anos, já no meu segundo casamento, que eu comecei a sentir falta de um segundo filho. Então, é onde começou toda a história, né? Uhum. E aí, essa questão da maternidade, para mim, ela é luz na minha vida. Né? Ela é uma transformação, ela é tudo que minha vida... o caminho que minha vida percorreu de mudança foi por conta da maternidade, né? Então, a gente vai ter oportunidade para falar sobre o relacionamento, o segundo relacionamento e o porquê. Mas a Alcione é isso, né? Eu não tenho medo de mudanças, eu não tenho medo do novo. Uma profissional incrível. Gente, eu nunca vi uma mulher igual essa, não. Ela se destaca por onde ela vai. Onde ela vai, ela é sucesso, ela dá o melhor de si. Eu lembro que uma vez ela trabalhava na Mary Kay, virou diretora. E rápido, e ela naquela empolgação, até eu queria comprar tudo que ela ia lá vender. Quando chegava a Alcione, eu falava, não, se ela chegar perto de mim, ela vende. Eu gostava muito de vender, muito mesmo. Né? E então, eu também acho, maternidade é muito incrível, né? Maternidade transforma, maternidade trabalha no íntimo da gente, né? É uma mudança 360 graus, tudo. Né? Sim. Então vamos assim, né? Começar lá Como você conheceu seu marido? Bom, meu primeiro casamento, já tinha um tempo já que eu estava sozinha, já tinha encerrado o primeiro casamento. E aí eu tirei um tempo para eu poder me conhecer, para eu aproveitar minha vida, aproveitar meus sobrinhos, sair, divertir, dançar. E aí conhecer a Alcione, que fazia algum tempo que estava adormecida. Né? E aí eu tirei esse tempo para mim. Foi maravilhoso. E aí, nesse tempo, né, depois que eu já estava disposta, aberta a novos relacionamentos, eu conheci o meu marido, né? Meu segundo relacionamento. E é uma coisa assim incrível, que todo mundo fala que é impossível você encontrar alguém numa festa. Eu acho que é pouco provável, né? Impossível eu já não acho que é nada. E aí, essa segunda pessoa, o Romilton Tom, que eu conheço, eu trato ele por Tom, né? A maioria das pessoas conhece ele por Tom. Então, a gente se conheceu numa casa de festas, né? E a gente em Goiânia? Em Goiânia. Você tinha ido dançar? Tinha ido dançar com as amigas, comemorar aniversário. A última coisa que eu imaginava na vida era encontrar alguém nesse dia. A gente foi para aproveitar. E ele também estava com algumas amigas, né? Nesse dia a gente não se falou. Como assim? A gente não se falou porque
Ele dançou com uma amiga minha e eu pensei que eu tivesse rodado, né? Mas você já tinha olhado pra ele? Demais. Mentira, você viu aquele Demais. negão lá assim, falou que... Ele me chamou muita atenção, mas fiquei quietinha. E aí ele chamou uma amiga pra dançar. Falei, pronto, né? Rodei, vou ficar quieta. Não é meu? Ele já escolheu a outra ali? Não, eu vi que não tinha rolado nada. Eu falei, então surgiu uma esperança, mas nesse dia a gente não se falou. E aí, a internet, né? O Instagram, a gente começou a conversar. Foi você que começou a conversar com ele? Ele me chamou. Ah, bom. E eu vi que ele tinha curtido várias fotos. Eu falei, tem alguma coisa, né? Ele é super discreto, muito discreto. E aí a gente marcou de se encontrar. Então ele veio em Anápolis, na época eu morava em Anápolis, ele morava em Senador Canedo, Goiânia. E aí a gente se encontrou e desde então a gente nunca mais largou, né? A gente tá junto até hoje. Quanto tempo? 4 anos. Né? Agora, dia 1º de maio, faz 4 anos. Nossa, que a gente que se encontrou lindo. pela primeira vez, né? Então, assim, é um relacionamento que já passou por muita coisa. Né? É um relacionamento muito maduro. Um relacionamento muito abençoado. E acho que uma coisa que é importante eu falar também é a questão da gente acreditar no que quer. Né? Uhum. Então, passei uma fase de trabalho bem diferente com a amiga. Eu estava com uma amiga minha dentro do carro. E aí, eu passando por uma barreira eletrônica no DAI, eu falei pra ela, falei assim, Fernanda, esse ano eu vou arrumar um homem extraordinário. Não é ordinário. Falei pra ela ainda. É extraordinário. E esse homem usa farda, né? E ela falou, amém, amém. Então, ele é um homem extraordinário mesmo. É extraordinário, pra quem conhece sabe. E ele usa farda, né? Ele é do bombeiro. Então, assim, eu falo que a gente tem que acreditar muito no que quer. E tem que ser específico, gente, pelo amor de Deus, olha só. Nesses podcasts que eu tô gravando, todo mundo é muito específico quando vai pedir pra Deus. Alcione falou, eu quero um homem extraordinário, nada menos do que isso. E eu quero um homem que usa farda. Exigente. Ela foi específica. Sejamos específicas. Exatamente. Porque eu penso assim, a gente tem que ser objetivo no que quer. Né? Uhum. A gente tem que falar, eu quero isso e é isso que eu vou pedir para Deus. É isso que eu vou começar, eu vou focar e eu vou direcionar para isso. Uhum. Então, eu penso que é muito importante a gente ser objetivo no que quer. Uhum. Né? E aí vocês começaram a namorar, logo vocês falaram, não, eu não consigo viver sem você, vamos morar. Nosso vamos relacionamento casar. foi um relacionamento muito leve. Ah. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa assim, muito solta. E ele, eu acho que o que a gente deu certo foi exatamente nesse ponto. Porque como eu era uma pessoa que ele tinha um compromisso, eu nunca falei, não, mas você ficou de vir aqui e tal. Não, você tem um compromisso? Então, beleza, vai. E eu vou fazer outra coisa. Então, eu sempre fui muito livre. E ele gostou disso. Porque hoje em dia, os relacionamentos são muito assim, ó, né? É aquele relacionamento pesado. Uhum. E as pessoas nem sempre estão dispostas a passar por isso. Então, eu já tinha minha filha, né? Então, quando ele tinha algum compromisso, eu tenho coisas para fazer também, né? E aí, o nosso relacionamento foi um relacionamento leve. Ele começou, foi tudo muito leve e muito rápido, né? Então, eu fui convidada para trabalhar em Goiânia e automaticamente eu fui morar em Goiânia e ele morava lá. Né? Então, ele ficava vindo para Anápolis para a gente se encontrar. Então, eu mudei para Goiânia, tipo, coisa de 2, 3 meses. E aí, a gente começou a ter uma aproximação maior, mas até então, não era namoro. Era um relacionamento. Né? Uhum. E aí, com o tempo, como a gente foi se aproximando mais, né? Aí, o que aconteceu? Eu engravidei. Eu trabalhava ainda na empresa, eu tinha acabado de entrar, fiquei muito sem graça na época, então eu engravidei. E eu perdi, foi muito rápido, foi uma gravidez que não evoluiu, e ele não era pai, né? Ele não era pai. Então, ele ficou muito feliz, e eu só falei pra ele, não vamos contar pra ninguém até ter a certeza que tá tudo certo. E parece que foi Deus avisando. E aí eu fiz um beta e a gravidez não estava evoluindo. Então, eu perdi. Né? Eu não cheguei a fazer nenhum procedimento, mas a menstruação veio normal. E aí, a gente acabou se envolvendo mais. Né? Foi se envolvendo, foi um amadurecimento do relacionamento.
E aí, com isso, como eu não me preveni, eu engravidei de novo. E aí, foi uma gravidez totalmente diferente, foi uma gravidez onde eu consegui ver um acompanhamento maior e com 16 semanas eu perdi novamente. Então, eu fui para fazer um exame e aí, que eu tô sentindo um pouco de dor nas costas, infelizmente, eu tive a notícia que eu tinha perdido meu neném novamente. Então, foi um baque muito grande para mim, um baque enorme para ele, para minha família, e algumas pessoas já até sabiam, né? Minha sogra, minha mãe, né? Então, esse foi um baque grande, porque eu tive que fazer um processo de curetagem. Então, assim, foi... Doloroso. Muito doloroso. Foi, assim, no início do relacionamento, a gente praticamente não se conhecia tanto, né? Então, foi um apoiando o outro. Então, depois disso, eu acredito que criou um vínculo maior entre nós dois. Né? Então, foi aonde começou a acontecer tudo que aconteceu na nossa vida, né? Não sei se posso falar, mas já veio a primeira gravidez. Então, essa gravidez depois dos abortos, que é a Isabela, e foi uma gravidez que deu certo, né? Eu troquei de médico, o médico fez um acompanhamento desde a primeira vez que eu fui lá, e ele falou para mim o seguinte: normal é você não perder seu filho. Normal é você chegar aqui, fazer seu pré-natal e sair com seu filho no braço. Não é normal você perder um filho. Então, foi isso que eu escutei dele e isso me deu muita força. Ele falou assim, daqui você só sai com seu filho no braço. Né? Você vai sair com seu filho no braço. Quem é esse médico maravilhoso? Dr. Musbah, em Goiânia. Eu sou apaixonada nele, ele virou um amigo. Tanto ele, a secretária Eunice, eu sou apaixonada neles. E aí eu peguei e saí de lá muito confiante, isso me ajudou muito, né? Não é você chegar e falar assim, não, se você perder seu filho, isso é normal. Então, você já entende que perder um filho é normal. Não, perder um filho não é normal, normal é você ter seu filho, né? Então, a Isabela, ela foi uma gravidez, assim, bem, né, que eu tive que tomar muito cuidado, mas foi uma gravidez normal, mas eu fiquei com muito medo. Mas é uma gravidez que com 38 semanas, ela nasceu normal não, né? Nasceu bem, saudável. Trouxe muita alegria, muita alegria, tanto para mim, que queria o segundo filho, minha filha, que teve a irmãzinha, né? Muito bom isso para ela, e pro Tom, né? Que foi pai primeira vez, então tem a noção do que é ser pai, desse amor que a gente tem por um filho. Então, eu fico muito grata a Deus por Deus ter me permitido essa gestação, né? E aí, como se não bastasse... Não para por aí. Lógico que não. Como se você quiser perguntar alguma coisa, viu? Vai, vai fluindo. Então, assim, como se não bastasse, com 4 meses que a Isabela estava, né? A minha filhinha, eu descobri que estava grávida novamente. Televisão não existe na sua casa, né? Na sala. Não existe, né? Atividade extracurricular. Atividade boa, né? Então, assim, eu fiquei sem voz. Porque, na verdade, eu falo que os planejamentos era de Deus, né? Nós não planejamos esse tipo de coisa. Porque é algo que, se você for planejar... Você fala, não chegou a hora, né? Não chegou a hora, porque para você planejar, você tem que planejar muito bem, né? E aí, com 4 meses, eu comecei a sentir uns enjoos, e por ser muito próximo, eu já sabia que alguma coisa estava acontecendo, né? Muito parecido. Eu falei pro meu marido, a gente estava na igreja, falei assim, na hora que a gente sair daqui, nós vamos comprar um teste de gravidez. Ele quase infartou. Aí ele falou assim, mas eu falei, eu acho que eu tô grávida. Mas assim, sabe aquele acho longe, né? Porque era tudo muito novo. Só que na hora que eu fiz o teste... Positivo, naquele mesmo dia. Eu fiz o teste e eu falei pra ele, quando eu fui falar, minha voz não saía. Que eu tava grávida, né? Então, no dia seguinte, que era segunda-feira, eu tava marcada pra colocar o DIU. Pra fazer o beta, pra poder colocar o DIU. E aí eu cheguei no médico e falei, Dr. Musbah, eu acho que eu estou grávida. Aí ele, mas você ia colocar o DIU. Eu falei, pois é. Ele falou, não, então nós vamos fazer o beta, se você estiver grávida, você vai fazer o pré-natal. Se não tiver, coloca o DIU. Então tá. E aí eu tava bem grávida já. 8 mil e pouco, né? Então eu tava grávida.
Então, minha filha estava amamentando, eu entrei em contato com a pediatra para verificar se eu podia continuar amamentando. Poderia, né? Acredito que algumas pessoas até vai ajudar essa informação, porque até a 20ª semana o leite amarga. Então, se a criança que está sendo amamentada aceitar o seu leite, você pode amamentar. E você precisa se nutrir muito bem, porque você está alimentando 2 pessoas e com você a terceira. E aí eu estava disposta a amamentá-la, mas ela não quis. Ela não gostou do sabor do leite. Então, eu tentava, ela não queria, e aí, por diante, ela começou o leite mesmo, né? O leite de fórmula. E eu falei, não, então, já fiz minha parte, vamos seguir, né? Com essa gravidez que a gente sabe que não é tão fácil, né? Uma gravidez, a gente tem que se doar muito. A menina de resguardo engravidou. Praticamente, né? Então, assim, a gravidez do Vitor foi uma gravidez tranquila, muito tranquila, só que foi uma gravidez que eu tive que me doar muito, uma gravidez que eu sentia muita fraqueza, né? E sem contar que com a Isabela muito novinha. Então, a Isabela era um bebê de colo e eu estava grávida, a gravidez demanda muito, a gente sente muito sono, a gente sente muita fraqueza, então eu tive que contar muito com o apoio, né, das pessoas. E a gravidez, ela me dava muita fraqueza. E eu estava sem entender o porquê daquilo. Mas era só fraqueza. Não me dava dor de cabeça, era muita fraqueza. Então, aí foi até o final da gravidez que eu consegui chegar. Então, eu ganhei o Vitor. A Isabela ainda não andava. Ela ainda era um bebê de 1 ano e 1 mês. O pessoal pensa que eles são gêmeos. Pensa que é gêmeos, hoje em dia, principalmente. Hoje em dia, principalmente. Então, a Isabela, ela ficava mais com a minha sogra, e a minha mãe me deu o apoio, né? Quando eu cheguei em casa, foi super tranquilo o parto. A minha mãe chegou, ela me ajudava muito em casa. Aí, eu comecei a sentir dor de cabeça. Com quanto tempo? Eu comecei a sentir dor de cabeça a partir do 3º dia que eu tinha ganhado o Vitor. Então, assim, eu sentia dor de cabeça, pensava que era o cansaço, porque o cansaço era muito grande, né? Porque você tem um filho, você pensa assim, você acabou de ter o seu filho, só que você tem outro, de que ainda nem anda, então você tem aquela cobrança de falar assim, eu preciso dar atenção para os 2, e eu ainda tinha outra de 9 anos, que é uma geração totalmente diferente, e acaba que não tem como você dar atenção para os 3, né? E não tem como. Então, ela foi muito parceira, né? Ela entendeu muita coisa. Amadureceu rápido demais. O meu marido, a minha família ajudou demais nisso. Então, dava muita atenção para a conversa dela. Porque você não consegue, assim, assimilar todas as coisas, todas as informações que chegam para você. Então, às vezes ela está contando uma coisa para você, mas aquilo não se torna tão importante diante de um filho que está precisando de mamar naquele momento. Para sobreviver, ele precisa de você o tempo todo. Então, no 3º dia, eu comecei a sentir dor de cabeça. Eu ia dormir, na hora que eu ia virar para o lado esquerdo, parecia que estava me virando para frente. E aquilo ali já começou a me incomodar um pouco. Ali, por volta do 7º dia, eu entrando em contato com o meu médico. Eu nunca gostei de ficar incomodando muito, ainda mais porque o parto já tinha passado. Eu já tinha feito a tarefa dele, né, na minha cabeça. E aí, eu entrando em contato com ele, eu ligava e falava, doutor Rosbach, peço perdão, mas eu não estou aguentando de dor de cabeça. Então, eu falava, eu estou sentindo náusea, estou sentindo dor de cabeça. E ele falou para mim, então você faz isso, você faz aquilo, toma tal remédio, não adiantava nada. Nada que ele fazia. Então, a primeira noite, eu senti muita dor de cabeça ali por volta do 8º, 9º dia. E aí, eu pedindo socorro mesmo pro meu marido, que eu não estava aguentando de dor de cabeça. Então, ele me ajudou muito com os filhos. A minha mãe estava lá em casa, eu procurava deixar ela dormir para ela me ajudar no dia seguinte, mas aí eu comecei a pedir a ajuda dela. Minha sogra, eu não estava aguentando. No 10º dia, no 9º dia, eu sentia dor de cabeça muito forte e comecei a fazer acupuntura, porque disse que a acupuntura era bom. E realmente é muito bom, mas no meu caso, que era um pouco mais grave, não tinha jeito. E aí eu fiz a primeira sessão, eu queria falar que estava bom, mas não estava. E aí eu entrei em contato com o meu médico e falei assim, Alcione, provavelmente é a cefaleia pós-RAC, é uma reação da anestesia. Então, você vai fazer uma entrevista com o seu anestesista, lá pessoalmente, com o Dr. Lucas, e se ele achar por bem, vocês vão fazer o procedimento do tampão sanguíneo. E aí, eu fiz a entrevista com ele, eu só pedia, pelo amor de Deus, isso, porque um dia antes eu já tinha ficado internada com dor de cabeça.
Então, no dia que eu conversei com ele, no Ela Maternidade também, ele falou pra mim, falou, olha, Alcione, esse procedimento é muito sério. Realmente, se você vê que realmente a sua dor de cabeça tá assim, insuportável, a gente faz. Caso contrário, é melhor esperar, porque é um procedimento muito invasivo. Conversou muito comigo, mas eu só queria ficar livre daquela dor de cabeça, né? Então, era uma dor de cabeça muito grande. Então, quando eu fiz o procedimento... Você chegou a fazer? Cheguei a fazer naquele mesmo momento, ele já me encaminhou e eu fiz o procedimento me ajudou. Porque ela realmente era, você fala, é pós-hack, porque eu senti muita dor de cabeça aqui, só que aí filtrou a dor de cabeça, porque aí eu comecei a sentir só daqui, né? Então, a outra dor de cabeça eu não conseguia andar normal, eu tinha que abaixar. E aí eu conseguia levantar já, é automático, na hora que você... faz o procedimento, você é liberado já para ir embora, você já tá boa. Só que eu tava boa, realmente, porém uma dor de cabeça na nuca. E eu pensando assim, vai melhorar, cheguei em casa. Só que à noite a dor de cabeça intensificou muito. E aí eu entrei em contato com o meu médico e falou assim, você vai ter que procurar um neuro, porque tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. Tudo. Não tem mais o que fazer. Então eu até fiquei chateada na época, né? Eu falei, ele podia me ajudar, mas ele já não podia mais me ajudar. A gente marcou um neuro para segunda-feira, isso era na sexta-feira. A gente marcou um neuro e nós iríamos novamente na segunda sessão da acupuntura. E eu não conseguia entrar, com tanta dor de cabeça. Meu marido falou, nós vamos pro neurológico. E eu cheguei no neurológico, nem ficha eu fiz. No Instituto Neurológico, eles já observaram minha situação, que eu estava, já encaminhou para a emergência. Eu não fiz ficha, não passei em lugar nenhum. A minha pressão estava alta, minha pressão é super baixa, ela estava alta. E aí, eu fiz a tomografia e eu pensei que era assim, é uma enxaqueca e daqui a pouco eu tô indo embora. Porque meu filho ficou nos braços da minha sogra e da minha mãe. Tive que entregar e sair correndo, né? Então, assim, você imagina você mãe... Forte para largar seu filho de 10 dias na mão de outras pessoas, não é você. Você quer, né? Claro. Você não quer largar. Por mais que sejam as pessoas mais importantes da sua vida, você não é quer. você. Então, assim, quando a médica falou comigo, pra você ter ideia, a gente não tinha noção do que era. Meu esposo ainda tinha ido em casa para poder levar minha filha embora para casa, me deixou sozinha no hospital, porque ele imaginava que era só uma enxaqueca, era algo que eu ia tomar uma injeção e ia melhorar. E a médica foi bem clara comigo, ela falou assim, seu exame não está certo. Ela me pediu para falar com um familiar, eu falei, podia falar comigo? Falei, quero que fale comigo. Então ela falou assim, olha, seu exame não está bem, o seu exame tem uma alteração no seu cerebelo, pode ser um tumor, pode ser um nódulo, mas tem uma obstrução, obstruindo a quarta cavidade, que está obstruindo um líquido na sua cabeça, e a gente tem que agir rápido. E daqui você vai ficar internado, eu já abri seu guia de internação, e não tinha nem questionamento. De eu falar assim, eu não quero. Se eu falasse eu não quero, eu não estava viva no dia seguinte. E aí ela falou assim, já abri sua guia de internação, e aí você liga para os seus familiares, já organiza, porque vai demandar alguns dias. Então, aquilo para mim foi um choque muito grande. Eu emociono um pouco, mas eu só lembrei de uma coisa, ligar para minha irmã, porque foi nela que eu confiei de olhar meus filhos, né? A minha irmã que mora aqui, né? Então eu falei, a primeira pessoa que eu vou ligar é para ela, eu pedi, pelo amor de Deus. Falei, pelo amor de Deus, vem, do jeito que você tiver, eu só confio a vida dos meus filhos na sua mão, porque minha mãe e minha sogra tem muita coisa para fazer. Elas vão ter que ajudar a cuidar da Isabela, cuidar da Laura, cuidar da casa. Então, pelo amor de Deus. Aí eu lembro assim que ela estava com uma crise de sinusite, mas ela disse assim que era tudo muito pouco em vista do que estava. E ela largou tudo. Ela largou família, ela largou roupa, ela largou tudo. Ela veio do jeito que ela estava. Ela foi para Goiânia para poder cuidar do Vitor, onde ela ficou com ele durante 2 meses como mãe dele, como mãe. Né? Então, no meu período de hospital, ela ficou com ele como mãe. Então, eu liguei para minha outra irmã, né? Minha outra irmã estava na mesma situação que eu, ela tinha acabado de ganhar um filho, ela mora na Bélgica. E a minha mãe, ela foi muito guerreira. A minha mãe, ela é uma guerreira a maior que eu já vi na vida, porque ela teve 2 filhas na UTI ao mesmo tempo.
Então, a minha irmã, ela ganhou neném dia 1º de junho, eu ganhei dia 20 de maio, então foram 10 dias só de diferença. Uhum. E ela deu eclâmpsia, né? Sua irmã? Minha irmã deu eclâmpsia. Lá na Bélgica. Na Bélgica. Então, a minha irmã que me incentivou tanto a procurar um médico, porque ela imaginou que eu estava com a mesma coisa que ela. E ela foi um anjo para mim, sabe? Ela só contou pra gente depois que tudo estava resolvido, que ela já tinha saído da UTI. Minha irmã passou por coisas horríveis, então ela praticamente morreu. Ela tem 42 anos e o filhinho dela foi um milagre de Deus, né? Então ela teve que tomar injeção para poder segurar essa gravidez e ela foi a maior guerreira que eu já vi. Sozinha? Ela com a lá. família dela, lá, assim, só. E a minha mãe era para estar lá, minha mãe não foi para ficar comigo, né? Minha mãe optou em ficar comigo. Então, assim, eu, sabendo de tudo que estava acontecendo com a minha irmã, dei entrada também no hospital. Minha mãe, ciente das duas filhas, na situação que estava, com um filho pequeno, né, recém-nascido. Então, quando eu dei entrada no hospital, eu já dei entrada, assim, com muita dor de cabeça. Uhum. Muita dor de cabeça. Até então, não conheci o doutor Fernando, que é o neurologista. E a Larissa, minha sobrinha, foi ficar comigo. Meu marido tinha marcado um evento para cantar. Na sexta-feira, a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Então, ele chegou a ir cantar, mas ele tinha acabado de receber a notícia que eu estava com tumor no cerebelo. Então, ele foi muito forte. Ele honrou o compromisso de ir cantar. E minha sobrinha tinha chegado para passar a noite comigo. E, assim, olha para você ver a situação. Porque eu tive que fazer uma ressonância. E até então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Era 9 horas da noite, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí ele estava do meu lado e ele é muito forte. E ele começou a chorar. O Tom? Né? Ele começou a fazer assim. E aí eu vi que tinha uma coisa errada, né? Então eu falei pra ele, eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu tava, quem fez ressonância sabe que fica numa cama assim, que não olha pro lado, né? Eu tava aguardando minha vez. E ele ficava do meu lado e eu escutando esse barulho, né? Eu falei, ele tá chorando. Aí eu peguei e pedi pra ele ficar de frente comigo. Falei, fica aqui de frente comigo, deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí eu vi que ele tava chorando. Eu falei, você tá chorando? Ele falou assim, não. Eu falei, você tá chorando, que agora você vai me falar o que realmente tá acontecendo. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Aí ele falou pra mim, olha, meu bem, vamos fazer o exame, vamos ver primeiro o que tá acontecendo. Eu falei, não, eu comecei a falar com ele, dar recado. Porque eu achava que ali eu não ia sobreviver, né? Então eu comecei a dar meus recados pra ele. E eu falei pra ele jamais separar a minha filha mais velha dos mais novinhos. Falava pra ele, não separa a Laura, briga na justiça, faz qualquer coisa, mas não separa a Laura dos irmãos dela. Eu só pensava nela. Porque os meus 2 filhos novinhos, eu tava com o pai, né? Era minha sogra ia cuidar, minha mãe, mas eu tinha medo de separar minha filha deles, né? E eu acho que eu tô assim, eu lutei tudo pra não separar ela dele. E eu dava o recado, briga na justiça, faz o que for, mas não separa os 2. E eu fiz a ressonância e fui pro quarto e a dor de cabeça começou. Muito forte, muito forte, muito forte. Minha sobrinha estava comigo, eu gritava muito no hospital e eu pedia muito, que ela é advogada. E eu falava, Larissa, luta tudo que você puder, mas não separa a Laura dos irmãos. Luta, ela, tia, só não vai morrer. Eu falei, bom, essa noite eu vou morrer, eu não tô aguentando mais. E foi horrível a dor que eu senti, foi a noite inteira, não tinha o que fazer. Quando foi 6 horas da manhã, eu conheci o meu médico. Ele falou assim, olha, um ser humano não pode passar por isso. A situação que eu tava, destruída. Você vai pra mesa de cirurgia agora. Eu vou fazer a primeira cirurgia, vou fazer a cirurgia. Então eu fiz a cirurgia jurando que era só uma última. Que eu ia fazer. Sim. Era só uma que eu ia fazer. Então eu fiz a cirurgia, acordei na UTI. A UTI humanizada. Ela foi... Na UTI humanizada, é uma UTI maravilhosa, que eu posso ficar com um acompanhante. E quando eu acordei, eu fui ter noção do que realmente estava acontecendo. Meu médico foi conversar comigo. Eu tava com a cabeça raspada, a lateral direita.
E eu tinha colocado uma mangueirinha, né, para poder tirar a água da minha cabeça. Minha cabeça estava igual uma panela de pressão, né, ela podia estourar a qualquer momento. E aí ele falou pra mim, eu falei, doutor, eu só queria ir embora, né? Eu daquele jeito, de sonda. Falei, doutor, eu quero saber que dia que eu vou embora. Ele falou assim, Alcione, eu já tava com meu marido, ele falou assim, então você não conversou com ela ainda não, né? Eu falei, não, ele não. Aí ele falou, Alcione, essa é a sua primeira cirurgia, essa é uma cirurgia paliativa. Então eu quero que você não tenha pressa de ir embora, você vai precisar cuidar de você agora. Essa foi uma cirurgia para salvar a sua vida, pra você aguentar chegar aqui, para a gente poder analisar os seus exames. E aí, você vai embora agora não. E você vai ter que ficar para fazer uma nova cirurgia, essa é só a primeira. Então, foi um baque muito grande, eu imaginei que era só uma que eu ia fazer. Então, eu fiquei 2 dias nessa UTI, fui pro quarto, e aí marcou minha cirurgia, eu fiz minha segunda cirurgia. Essa para retirada do tumor foi uma cirurgia muito complexa. Essa cirurgia eu falo que Deus me deu a vida novamente, né? Durante a cirurgia, era uma cirurgia simples, assim, simples não complexa, mas era rápida, em torno de 1h30. E ela durou 5h30. Não. Então, eu fui entubada nessa cirurgia, tive a necessidade de ser entubada, não estava nos planos. E quando eles tiraram o tubo, eu perdi a vida, né? Então, eles não me salvaram. Só que o meu médico foi muito resistente e ele pediu para entubar de novo, né? E o hospital ele era muito preparado, né? Então eu fui novamente entubada e eles optaram em me deixar sedada por mais 2 dias e não ia ficar na UTI humanizada, ia ficar na UTI normal. Então eu fui para uma UTI normal, fiquei sedada durante 2 dias, né? Sem saber o que estava acontecendo. E aí eu voltei. Eu lembro que o pessoal levantou um clamor pela sua vida. Um clamor. Foi uma coisa incrível. Incrível. Foi assim, pessoas que não conheciam a gente, né? Eram pessoas que levantavam de madrugada para poder orar, para poder pedir a Deus, porque era algo que todo mundo comovia, por conta do filho também. Além das amizades que eu tenho, das pessoas tão queridas que eu tenho, que a gente tem, os nossos parentes, né? As pessoas se comoviam muito, né? Na igreja mesmo, muita gente não me conhecia ainda, né? Tinha pouco tempo, mas lembrava que era a menina dos nenéns, né? Então, foi muito abençoado, sabe, esse momento. E foi pelo clamor de Deus mesmo, pelas pessoas que a gente aguentou. E em momento nenhum, Pamela, eu imaginava que eu ia morrer. Uhum. Em momento nenhum. Eu sabia das dificuldades que tinha, mas em nenhum momento eu não tinha essa opção na minha cabeça. Claro. Essa opção, a opção que eu tinha era que eu ia sair de lá, viva, para poder ver meus filhos. Eu sempre falo assim que o que me esperava aqui era muito grande e muito valioso, porque eu pedi demais a Deus esses filhos. Eu pedi a Deus demais. Nossa, só Deus sabe o que eu pedi. Então, eles eram meus. Eu que ia cuidar. Um filho precisa ser cuidado pela mãe, né? Então, essa segunda cirurgia eu fiquei no hospital no UTI durante 5 dias e eu fiquei mais no hospital mais ou menos uns 6 dias, mais ou menos. E eu pedi muito pro doutor Fernando que eu queria ver meus filhos. Então, pelo conta do Covid, eles não estavam autorizados a entrar no hospital, não, de forma nenhuma, nem na área verde. Então, a saudade era demais, 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 demais. Eu sentia saudade do cheiro deles, assim, a gente é igual cria mesmo, né? De bicho, eu sentia muita saudade daquele cheiro deles, né? Amamentar, o leite já tinha secado, né? Eu não sofri por conta disso, o leite secou, meu filho adaptou bem com leite. Então, eu queria só ir embora. Então, eu estava usando sonda para alimentar, sonda para ir ao banheiro, eu usava oxigênio, então eu usava soro, então era aquele monte de tubo e a pessoa pedindo para ir embora. Mulher, né? Tem homem, gente, que rompe o tendão. O Walter rompeu o tendão, ficou, tipo assim, acamado. A mulher pedindo para ir embora, ela tava toda, né? Toda ali, cheia de aparelho.
E eu quero ir embora, vambora, a vida que segue, eu Vida preciso que cuidar segue. dos meus filhos. Eu lembro assim que um médico falou pra mim, você só vai embora quando você não estiver usando mais esses fios. Se não estiver usando sonda mais. E aí eu comecei a falar pra ele, então tira a sonda. Tira a sonda, todo dia que ele ia tirar a sonda. Eu tomava banho 5 horas da manhã pra não correr o risco dele passar lá e eu não estar disposta. Eu tinha que mostrar que eu tava disposta. Meu marido, tadinho, dava banho em mim 5 horas da manhã, né? Os enfermeiros, o pessoal nem tinha chegado ainda pra trocar lençol, pra me dar uma roupa pra vestir, mas eu queria tomar banho, né? Então, era uma loucura mesmo. Então, o médico chegava e eu falava, doutor, é hoje que eu vou embora? Você vai me dar alta? Vai me dar alta? E ele falava, sonho, né? Então, vamos começar a tirar desmamar esses equipamentos aí e tal. Falei, então tá, então vamos tirar a sonda. Alcione, se você tirar a sonda, você tem que ir no banheiro. Falei, eu vou. Então, tirou a sonda para ir no banheiro. O oxigênio, graças a Deus, consegui tirar, né? A saturação já estava boa, então tirou o oxigênio e ficou a sonda de alimentar. Então, eu não tinha na minha cabeça que eu tinha que comer. Já tinha mais de 20 dias que eu não me alimentava. O ser humano não sabe mais comer, desaprende, igual a criança. E ele falou, na hora que eu tirar a sonda, você vai ter que reaprender a beber água e comer de novo. E eu falei, não, pode tirar a sonda. E a sonda, ele, de tanto insistir, né, e mostrar para ele que eu ia dar conta, então ele falou assim, então agora vamos tirar a sonda. A hora que acabar essa dieta, você vai tirar a sonda. Então, a sonda não queria sair, eu ajudei a tirar. É muito pior do que fazer o teste de Covid, é muito pior, porque é algo que fica lá dentro. Então, eu consegui tirar, e aí comecei a alimentar de novo. Mas assim, é bem devagarzinho, é como um bebezinho mesmo, a reaprender a beber água. A água era com colherzinha, molhava uma colher, colocava na boca. E assim, esse copo d'água aqui era impossível beber. Era impossível. Então, tive que fazer todo esse reaprendizado e o médico vendo que acho que ele não ia ter sossego. Ele me deu alta, eu ainda não andava, né? Ele me deu alta, eu só queria ir embora, porque eu tava com medo dele desistir, né? Passou por cima de algumas coisas e me deu alta. Ele foi muito humano, muito humano. Então, eu cheguei na minha casa e aí eu vi meu filho. Foi a maior emoção da minha vida. Maior emoção da minha vida foi a mesma coisa de quando ele nasceu. Quando eu vi ele pela primeira vez de novo. Então, senti aquele cheiro dele, senti o cheiro da Isabela, né, da Laura. A Laura não estava lá, quer dizer. Então, na hora que eles vieram até mim, sabe? Só que meu filho não me conhecia. Ele não me queria, ele não me queria, ele não me conhecia, ele não me aceitava, né? O primeiro contato ele aceitou, mas depois ele já não me conhecia mais, né? Então foi um desafio grande, mas eu procurei, por mais que eu sofria demais, o coração ficava... A mãe dele era sua irmã. A mãe dele era minha irmã, né? Então eu tinha que entender aquilo, mas para uma mãe é muito difícil, né? Então a Isabela também, ela aprendeu a andar enquanto eu estava no hospital, então eu tive que ficar vendo outra fase dela, a fase de ensinar ela a não mexer nas coisas. Eu não tinha força para nada, então eu não andava, ficava só na cama, né? Então para quem me conheceu, né, Pamela, como eu era independente, eu fiquei na cama, acamada, literalmente. Então eu tive que reaprender tudo. Mas assim, Deus me deu muita força, né? Porque a primeira semana eu fiquei na cadeira de rodas e meu marido, ele é incrível. Eu andava com a minha filha na cadeira de rodas, porque eu queria ter o contato com ela, né? Porque o filho já não aceitava, então eu ficava perto, né? Mas a minha menininha, ela aceitava, então a gente andava a casa de cadeira de roda. E aí ele falava, desce da cadeira de roda, porque você não vai aprender a andar nisso, porque você não vai ficar na cadeira de rodas. Essa cadeira de rodas é alugada, você vai devolver. Tem tempo para devolver. Vai devolver, você não vai aprender a andar, porque você não vai andar de cadeira de roda. Então, eu já tinha um andador, né? Minha prima tinha arrumado um andador para mim. E aí eu falei, então, deixa a cadeira de roda, eu quero andar no andador. Já depois de uma semana. E eu não conseguia levantar no andador. Então, com muito custo, eu comecei a andar no andador e aí eu não quietava. E eles escondiam o andador de mim, para você ter ideia. Escondia. Minha família, quando não queria que eu andasse, eu escondia o andador. E assim foi, de andador mais ou menos uns 15 dias. E aí, quando eu estava na casa da minha mãe,
os meninos choravam à noite, eu tinha que pegar um andador, porque eu não queria que outras pessoas olhassem. Eu queria olhar a Isabela. Isso, o Vitor ainda estava com a Cristiane, ainda minha irmã, porque ela ainda estava assumindo o posto de mãe. E eu cuidando da Isabela como eu podia. O que eu podia fazer, eu fazia, né? Então, eu levantava de noite tonta, né? E aí conseguia lá, colocava o bico na boca dela, voltava e caía na cama de novo, minha mãe me ajudando, vendo tudo que estava acontecendo, né? Porque a mudança é 360 graus na vida, na fisionomia da pessoa, tudo. Mas ela respeitou meu espaço de mãe, né? Então ela Foi sábia. Ela foi muito sábia em saber, em me ajudar a ser mãe de novo, né? Meu marido também me ajudou, deu aquele momento de ser mãe, né? Então eu fui reaprendendo. E aí teve um dia muito emocionante mesmo, que eu falei assim, hoje eu não ando mais de andador. Eu vou andar sem andador, vou segurar na parede, nos móveis, caio, mas eu não ando mais de andador, chega. E aí eu filmei, né, pro meu marido, eu falei, olha aqui, meu bem, eu tô sem andador. Então, andando assim, igual um bebê, igualzinho um bebê, mas daí pra cá eu nunca mais peguei andador. Fui sem andador e são evoluções. Hoje, a hora que eu vi essa mulher andando, eu falei assim, gente, você teve alguma coisa, por acaso, é a mesma? Tá mais bonita do que antes, o sorriso maravilhoso e essa vitalidade. É evolução. A cada dia é um desafio grande, sabe? Minha irmã teve que ir embora, né? Minha irmã tem a vida dela, ela teve que ir embora. Quando ela foi embora, eu fiquei muito nervosa, eu perdi o movimento de novo das pernas. Mas é tudo questões mesmo emocionais, né? Então, ela ficou mais uma semana e eu fui reaprendendo a cuidar do Vitor. O Vitor começou a me aceitar. Aceitava muito bem o pai, como ele ajudava. Ele é muito apegado no pai até hoje. E hoje não. Hoje é totalmente diferente. Vocês voltaram a ser aquela família. Nossa! Então, meu filho, ele vê... Você tem que ver o amor dele pela minha irmã. O amor que ele tem pela tia dele é incrível. É incrível. É a coisa mais linda do mundo quando eles se encontram. Porque ele é a mãe dele. E ela considera ele como filho, lógico. Ela respeita de ser tia, mas o amor que ela tem por ele é de filho. Ela tem o amor dele. Ela ama muito todos os sobrinhos, mas o carinho que ela tem... O meu cunhado Marcelo também foi pai dele, né? É incrível o carinho que ele tem pelo Vitor e o Vitor por eles. Então, o Vitor, ele tem 11 meses, vai fazer um ano dia 20 de maio. Mas se ele tiver... Qualquer coisa que ele estiver fazendo, faça a titia tá chegando. Então, ele para na hora, ele já procura, né? Então, é incrível. A minha sobrinha, o carinho, todos eles têm. Assim, a minha sogra... Nossa, ela é incrível. Mas ela foi um esteio. A minha mãe, o meu pai, a minha família, ela foi numa rede de apoio tão grande, mas tão grande, que a minha mãe, ela mora em Anápolis, né? Mas a minha mãe fechou a casa dela e alugou uma casa onde eu moro. Ela ficou 6 meses. A casa dela ficou fechada aqui. Então, eu acho que não tem prova de amor maior um pai e uma mãe fazer isso, sabe? Então, eles não falavam de ir embora. Eles queriam estar perto dos netos. E meu pai levava neto na escola, me levava na fisioterapia, fonoaudióloga. E era assim, era o meu maior apoiador, porque o marido tem que trabalhar, né? Então, todo mundo ajudou demais. Então, depois que as coisas começaram a se assentar e que você também tem a necessidade de voltar à sua vida, né? Você tem que tomar as rédeas dela, porque senão você fica muito perdido. Por mais que as pessoas te apoiem, você fica muito perdido, né? Se você tem alguém que já organiza seu almoço, um que organiza a roupa do seu marido, o outro que já vai dar o banho do seu filho, e aí você tá onde? Nisso, né? Então, você tem que falar assim, eu preciso adquirir novamente as rédeas da minha casa, do meu casamento, da minha maternidade. E também os meus pais, a minha sogra, a minha irmã, precisa retomar a vida deles, né? Seguir novamente, porque teve um corte muito grande, uma diferença de caminho muito grande. Então, aí foi aonde eu falei pro meu marido, eu falei, agora, por mais que seja, né, dói pra gente, né? A gente precisa assumir sozinho, a gente precisa. Então, aí meu pai voltou
mas a minha mãe para cá, para Anápolis, foi uma perca enorme. Nossa, ver aquele caminhão de mudança para mim foi horrível, mas faz parte, né? Não tem jeito. Procurei ser forte. Minha sogra foi voltando aos poucos, por morar mais pertinho da gente, então ela foi voltando mais assim aos poucos. Sempre que eu preciso dela, é assim, ó, ela me ajuda, né? Mas aí, então, quando eu me vi em casa, eu e meu marido e os filhos, né? Pra gente se virar. E a gente conseguiu, e a gente contratou uma moça para trabalhar com a gente, que é um anjo, né? Ela me ajuda demais, ela viu a história do começo, ela sabe tudo que eu passei, as dificuldades que eu tenho, me conheceu antes. E hoje ela me conhece e respeita muito as minhas limitações, né? E aí a gente tá conseguindo, né? Tá conseguindo e tem os desafios, novos desafios que vêm pela frente que não vou deixar parar, né? Vou continuar e tô disposta a seguir em frente. Eu não tenho nem o que falar. O que falar dessa Alcione? Meu Deus do céu, que incrível. Mas e aí? A sua recuperação foi muito rápida. Qual foi o diagnóstico fechado? O diagnóstico foi um tumor no cerebelo, né? E aí esse tumor, quando ele é retirado, você pode ter 100 pacientes, nenhum vai agir igual. Então, o tumor ele pode ser maior em mim, pode ser menor em você, e é uma doença extremamente rara. Ela é uma doença rara, raríssima. Todo mundo ficava preocupado quando, a partir do momento que eu falava que tinha dor de cabeça, eu acho que 100% da população tem dor de cabeça. Então, as pessoas já pensavam, meu Deus, eu tenho que fazer uma ressonância. Não, é uma doença tão rara, ela dá em menos de 2% da população, né? E ela dá dos 24 a 55. E é um tumor que, na maioria das vezes, ele é benigno. Quando em criança é mais complicado, mas em pessoas de 24 a 55 geralmente não, porque não pode falar 100%, mas na maioria das vezes é benigno, graças a Deus o meu foi. E aí eu tenho que tratar sequelas, que as sequelas também, participo de um grupo, ninguém tem as mesmas sequelas, ninguém. Então, as sequelas que eu fiquei, o meu paladar, ele é totalmente diferente, né? Meu paladar, a comida que eu comia antes, nenhuma tem o mesmo gosto. Então, eu não sentia o doce, ele sumiu da minha vida, né? O doce eu não conseguia comer. Meu marido sempre insistia, meu médico, você não pode deixar seu cérebro esquecer desse sabor. Então, o cheiro eu conheço, mas quando eu vou comer, ele amarga muito doce. Então, o café não tomo, chocolate eu não como, açúcar nenhum, nenhum tipo de doce. Mas quando a gente faz essa opção de tirar o açúcar, é bom. Mas quando essa não é uma opção, é um pouco mais complicado, né? E assim, a gente não pode tirar 100% do açúcar, porque eu emagreci 17 quilos. Mas tá linda ainda. Ainda tem que engordar um pouquinho, né? Mas eu tô muito feliz, porque nos últimos dias já tá voltando um pouquinho o gosto do doce, as coisas doces, tô começando a sentir um pouquinho do gosto de chocolate, um pouquinho do gosto do doce. A comida de sal, eu já sinto o sabor, e a gente sente muita falta desse prazer de sentir o sabor das coisas, né? A gente gosta de ir numa churrascaria, numa pizzaria, comida japonesa, todos esses sabores sempre me encantaram muito. E aí eu perdi esse prazer na minha vida. Então, isso aí eu senti muita falta. Então, eu estou retomando isso daí. E isso é uma coisa que meu médico disse que vai voltar, né? É uma sequela que vai voltar. Pode demorar anos, mas vai voltar. Hoje eu sou muito tonta. Então, eu estava conversando com você, eu não consigo focar em alguma coisa. Então, quando eu foco, eu fico muito tonta. Então, eu sempre estou mudando a visão de lugar, mas hoje a minha visão está bem melhor, né? Eu tinha visão dupla, então eu não conseguia te enxergar. Eu te enxergava em duas, então eu usei tampão durante um tempo. Quem me acompanha na rede social já viu que eu usei tampão um tempo, né? Perguntou até o que estava acontecendo. Mas aí consegui tirar o tampão. Hoje eu enxergo. Às vezes eu tenho visão dupla, mas na maioria das vezes é uma só. Minha carteira, questão de dirigir. Eu posso renovar minha carteira, mas hoje eu tenho que dirigir com 200% de cuidado.
né? Então, eu tenho que dirigir super devagar e eu não vou pegar a estrada mais. Não vou. É uma coisa que é com o tempo, né? Para mim, ali na padaria, andar dentro do condomínio onde eu moro, sim, mas não é algo que eu vou não dá mais, né? Mudou minha vida. Então, isso eu tenho que entender, né? E aí, a questão da tontura. Eu não ando mais retinho, né? Eu sempre parece que eu tô embriagada, mas vai voltar. Salto. Não uso salto, né? Eu não consigo usar salto sozinha, só se alguém me apoiar para me poder ir andando. Mesma coisa de uma pessoa que não consegue andar de salto, não consegue ter o equilíbrio. Mas eu consigo segurar na parede. É algo que tudo que falou não faz. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu tento fazer, né? Uma coisa que me incomoda, que o médico falou que não vai voltar, é a dormência, né? Então, eu tenho o meu corpo 100% dormente, principalmente as regiões periféricas, que é perna, incomoda muito na hora de dormir. Mas isso é uma coisa que ele falou pra mim que vai fazer parte da minha vida. E eu tô buscando alguns meios, tratamento de acupuntura, pilates, tudo que tem para amenizar, né? Então, vou correr atrás disso também. Então, basicamente, ficaram essas sequelas desse diagnóstico que eu tive, né? Aí, ainda bem que nós temos anjos na Terra, preparados por Deus, que são os médicos, que é incrível como aquele pessoal tem conhecimento, né? O que eles fazem com a gente. É uma coisa que eu sou muito grata, além do meu médico, eu falo que ele é o meu presente de Deus, né? São os enfermeiros. Aquele pessoal, eles são, assim, vida na vida de um paciente. Eles intertem a gente, eles conversam, carinhosos, né? Tem suas exceções, é claro, mas a maioria foi assim, fisioterapeuta. A minha fisioterapeuta é a Ítala. Eu não a conheço se ela passar por mim, mas eu conheço a voz dela, porque na época eu não enxergava. Então, ela conversava muito comigo, ela não deixou apagar, né? A minha vida apagar. Então, ela sempre conversava comigo, ela me mostrou novamente a vaidade, porque quando você está na UTI, você fica sem roupa, você não tem nada, você não tem seu celular, você não tem seu brinco, você não tem nada, você não tem nem seus parentes. Então, é onde você começa a valorizar muito a vida aqui fora, né? Nos momentos, você dá muito valor na sua família, nas suas pequenas coisas que você tem, adquiriu, você dá valor, mas você entende que aquilo ali não é tudo na vida, porque você vive sem. Então, eu ficava nua na UTI e eu não tinha vaidade mais. Para mim, meu corpo era um pedaço de coisa, né? Então, ela sempre falava comigo, Alcione, vamos tampar. Alcione, você vai sair dessa, você precisa se tampar. Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que estão passando aqui e estão achando bom de te ver nua. Então, eu vou te tampar. Então, ela sempre preocupava em me arrumar um jaleco para me tampar. Então, ela foi me ensinando que eu precisava tampar meu corpo, coisa que eu já não conseguia enxergar mais, né? Não conseguia entender isso mais. Então, eu entendo, assim, que são anjos que Deus coloca na vida da gente, são pessoas tão maravilhosas, que é só Deus mesmo para retribuir, sabe? Nessa trajetória, eu conheci pessoas muito boas, foram pessoas, assim, que fez toda a diferença na minha vida, que minha vida hoje existe graças a Deus e a elas, sabe? E, assim, os valores mudaram muito, Pamela. Os valores, sabe? De valorizar cada momento da vida da gente. Como é importante o marido na vida da gente. O que eles fazem, sabe? Na verdade, peraí. Antes dela falar, maridos, ouçam isso, porque o marido dela, realmente, eu não conheço ele pessoalmente, só pelas redes sociais. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque eu acompanhei todo o processo da Alcione, inclusive a Alcione, a gente estava negociando ela vir trabalhar comigo, e naquela empolgação toda, e ela me mandava mensagem, Pamela, obrigado por me esperar, ainda estou esperando. Mas, enfim, eu acompanho a Alcione nas redes sociais e realmente, e eu conheço pessoas que conhecem o marido dela e realmente ele é um ser incrível. Ele é diferente, mas, por favor, escutem o que a Alcione vai falar e sejam assim, homens, porque a coisa mais linda que eu acho é um homem cuidar da mulher como tem que ser cuidada. Não é na hora de um diagnóstico, não é quando você precisa mesmo da pessoa, a pessoa te abandonar.
A pessoa te tratar de qualquer jeito, terceirizar, não, ele que cuidou. Como é que foi? Conta. Olha, eu sempre admirei ele. Ele foi, assim, uma pessoa que eu sempre admirei. Mas hoje, a minha admiração por ele é muito maior. Ele é gigante. Admiração como pai, mas admiração que ele fez por mim. Porque são poucos os homens, os parceiros, que iriam aguentar o que ele aguentou, né? Então, assim, receber o diagnóstico de um tumor na cabeça, depois um filho de 12 dias em casa, outra filhinha de 1 ano, ele não tinha essa experiência, né? Ele era solteiro, o que ele trabalhava, ele fazia aula de dança, fazia academia para ocupar o tempo dele, natação. Então, de repente, ele se viu o quê? Cuidando de uma pessoa dentro do hospital, dentro de uma UTI, sendo o provedor da família, que é puxado, né? É muito gasto. E quando você envolve o hospital, é que o gasto aumenta mesmo, sabe? Uma parou, uma fonte de renda esgotou. E ele teve que suprir tudo. Então, ele teve que ser assim... O Tom me levava ao banheiro, sabe? O Tom me dava banho. O Tom vestia roupa em mim. O Tom me carregava pelo corredor, às vezes sem roupa, para poder vestir roupa lá no quarto, para ficar mais fácil, sabe? Então, era uma pessoa que às vezes não conseguia escovar dente. Ele que me dava banho, minha irmã dava banho. Então, para você ter noção, é muito legal você arrumar um relacionamento onde a mulher é bonitinha, chega no final do dia, né? Vai passar e vai pegar uma pessoa para poder sair, tá cheirosa e tal coisa. Outra coisa é você ter que cuidar de alguém. Então, ele supriu tudo isso daí, sabe? Ele me ajudou demais, ele foi meu parceiro, ele foi um excelente pai, como é até hoje. Até hoje, ele que cuida dos filhos à noite, porque eu tomo remédio controlado. Então, na maioria das vezes, o sono é muito forte e o médico já falou que eu tenho que dormir, né? Então, por mais que eu tenha, assim, a cabeça fica ligada, né? Uhum. Então, ele que cuida dos filhos. Então, assim, é uma coisa maravilhosa e um excelente filho, né? Um excelente filho. A gente teve que aprender que tem alguns momentos a gente tem que relevar. Relevar algumas coisas. Então, assim, uma parceria, nesse momento que tanto o homem quanto a mulher, a gente precisa dessa parceria nesse momento, porque tem muitas mulheres também que cuidam dos homens, né? Mas, igual você falou, muitos homens, as mulheres precisam muito desse momento. Essa valorização aí, eu me senti muito valorizada, ele sempre me valorizou muito, né? Isso aí faz parte de um dos fatores de eu estar viva hoje, né? Ele cuidou muito bem dos meus filhos, ele me ajudou muito. E ele adotou sua filha como filha? Adotou como filha. Então, hoje, não tem a diferença, né? A gente sabe que tem a diferença biológica, mas a diferença de idade também é muito grande. Mesmo se fosse filha biológica, seria uma diferença de tratativa grande, que hoje eu também tento aprender esse tipo de coisa, que era muito novo para mim. Mas ele é muito parceiro dela. Ela respeita muito ele, né? Então, os dois, assim, são muito bonitinhos, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de ver. Eu gosto muito de ver tudo, como a minha família o acolheu e como ele acolheu minha família, né? A minha família já era iniciada, né, com a Laura. E aí ele foi introduzido e ele é muito bacana com a gente, né? Muito bacana. A gente aprende, cada dia a gente aprende uma coisa. Ele aprende comigo, eu aprendo com ele. E assim a gente Então, por que você não tá aqui? Posso saber? Gente, hoje... como assim? Você deveria estar aqui. Eu quero te conhecer pessoalmente. Não vai. Porque o que acontece, né? Eu fico escutando a Alcione assim, gente do céu. Eu falo, meu Deus, que menina amada. Deus te ama demais. Sua história é linda. Deixa Deus te usar. Como é bom ver o amor de Deus na sua vida. Ele escolheu a dedo seu marido, porque ele já sabia que você iria passar por isso. Então, sabia. Ele fez você conhecer o Tom numa festa para ele ser o seu parceiro. Gente, o tanto que Deus é lindo, o tanto que Deus é maravilhoso. Que bom ouvir sua história. Conta mais, é muito lindo.
É assim, né? Quando a gente fala que é 1 hora, parece que vai ser muito tempo, mas passa muito rápido. Você tem muita coisa para falar. E eu vejo Deus em cada detalhe. Você é muito incrível, de verdade, porque às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça e fica, sei lá, reclama demais. Gente, você lá, tinha acabado de tirar um tumor. Vambora, eu tenho mais o que fazer. Já terminou a cirurgia? Eu imagino você lá, né? Tipo assim, terminou a cirurgia, tá tudo ok? Posso ir embora? Tipo assim, era só isso? Você é muito engraçada. Seu sorriso é lindo, maravilhoso. Você é maravilhosa. Obrigada, Vânia. Obrigada. Por compartilhar a sua história. Obrigada mesmo, de coração. É muito incrível. Gente, eu que aprendo muito aqui nesse podcast. Nossa, eu sinto Deus aqui o tempo todo. Mas ele tá. Não é? Ele tá. É assim, eu falo muito pra gente ser mais forte. As pessoas, nós precisamos ser mais resistentes. Porque quando você tem um motivo para levantar, você levanta. Né? E diversas vezes essa semana eu falo muito pro meu marido que a gente ser forte não significa não significa não reclamar, não significa não chorar, significa que você vai fazer, mesmo sofrendo você faz, né? Então ele teve muito essa criação de que a pessoa forte não reclama, a pessoa forte não chora. E eu tenho falado isso muito com ele, falar a pessoa forte, ela chora. A pessoa forte, ela tem que chorar. Às vezes a gente se sente mais forte chorando, né? Então, você precisa de um ombro, você precisa... você tá chorando, mas você tá fazendo, você não pode parar. Então, tem coisas que você fala, não, eu vou deitar porque eu não tô bem. Tem que ver se realmente compensa deitar, entendeu? Eu já deitei demais, demais. Eu já senti dor de cabeça de falar assim, não, hoje eu preciso ficar quieta, né? Então, hoje eu tenho ciência do quanto é importante você ter um motivo para levantar. Então, hoje não tem como eu ficar deitada, não tem como. Os meus motivos são grandes, os meus motivos choram, meu motivo quer comer, meu motivo, eles são enormes, meus motivos, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar ainda, sabe, Pamela? Mas, assim, eu tenho muitos objetivos ainda de vida, sabe? Conta pra gente. Muitos mesmo, em questão profissional. Uau! Né? Você começou a mexer com marketing? Comecei, estou estudando, é algo que tem que ser muito bem estudado, é uma empresa, né? É uma empresa que a gente tem que dar o devido valor. E eu acho, assim, que é um desafio ainda para o futuro, ainda estou me preparando para isso e vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? A gente... É um desafio grande, mas que vai dar certo, vai. Com certeza vai dar certo. Já deu, né? Ai, vamos caminhando pro final. Não queria terminar, pelo amor de Deus. Eu sou obrigada a terminar isso, é verdade. Gente, aí a Alcione, maravilhosa, perfeita, pediu o médico dela e a gente vai saltar de paraquedas. Amém! Uau, eu tô sonhando, contando os dias e eu vou... mostrar isso pra vocês, mas é verdade, a gente vai saltar de paraquedas. Essa mulher não para, é incrível. Alcione, assim, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, foi ótimo, você perfeito. Você também é uma pessoa muito iluminada mesmo, muito iluminada. A gente tem, eu pelo menos, eu vejo você como fonte de inspiração mesmo, como mulher empreendedora, como mãe. Eu sou sua fã mesmo, de coração, já falei isso pro meu marido. Idem, somos fãs. E nós vamos saltar de paraquedas juntas. Vamos, gente, nos acompanha aí nos próximos stories, como diz. Vai ser uma loucura, vai né? ser muito lindo. Vai ser muito grande. Alcione, muito obrigada, de coração mesmo, obrigada. Eu que te agradeço. Você é incrível. Gente, então tá, né? Eu sou obrigada a encerrar, porque eu não queria. Mas, obrigada, que Deus te abençoe muito. Vamos marcar outro. Vamos marcar outro pra gente continuar. Vamos sim. Falar de propósito, de objetivo e como que foi o salto. É isso mesmo. Fechou, Manda então. um último recadinho aí pro pessoal. Então tá, gente. Só agradecer mesmo pela atenção de cada um de vocês. E vamos crescer juntos, né? Eu sou muito grata a Deus por estar viva. Então, a partir do momento que você tem vida, a gente tem que dar valor à vida, né? Amém. Muito valor à vida. A vida, ela é cheia de coisas, né? E a gente tem que cuidar dessas coisas pra gente ser muito feliz, né? Ó,
Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.